Lizzy, inteligência artificial generativa, ChatGPT, Midjourney, é um dos assuntos mais quentes do momento, principalmente em marketing, né? Conta pra gente como que a IA generativa pode apoiar o dia a dia do marketing. Olha, acho que esse é um tópico super quente, não diria que só no marketing não, é um tópico super quente no mundo, né? Mas especialmente no marketing, eu acho que ganhou um peso muito forte por ser uma ferramenta para construção de conteúdo, né? Então, o marketing é responsável por toda a comunicação, por toda a criação de peças, enfim, de textos. E essas ferramentas, né, de IA generativa, esses modelos, na verdade, são modelos estatísticos. Eles são baseados em inteligência artificial, deep learning, modelos de processamento de linguagem. E o que eles fazem, né? Eles são trabalhados em cima de um grande volume de informações, e aí pode ser texto, como o ChatGPT mesmo, foi como você deu exemplo, e em cima dessas informações, eles têm a capacidade, através da inteligência artificial, de construir textos novos. Não tem muito milagre. Você vai fazer uma solicitação para a IA generativa e ela vai interpretar aquilo que você solicitou e vai gerar coisas novas. No dia a dia do marketing, tem diversas etapas em que você precisa construir conteúdos. Seja para você construir uma peça de e-mail, fraseologias para um SMS, ou seja para você construir uma imagem. Então, da mesma forma que a gente tem o ChatGPT, ou Bard, ou qualquer que seja essas IAs generativas de texto, você também tem as IAs generativas de imagem, né, que foram treinadas com bancos de imagens gigantescos e têm a capacidade de transformar texto, uma solicitação em texto, em uma imagem. Então, principalmente nas etapas de construção de conteúdo, a IA generativa pode sim apoiar o dia a dia do marketing e acelerar o processo. Uhum. E fala um pouquinho pra gente, Lizzy, como é possível usar a IA generativa para criar campanhas de marketing personalizadas. As campanhas de marketing, né, elas têm um processo para serem construídas. Muitas vezes, no planejamento, a gente tem diversos momentos das campanhas de marketing que a inteligência artificial generativa poderia ser utilizada para acelerar o processo. Eu acredito que desde o planejamento, então no momento em que a gente está fazendo uma reunião de briefing, definindo ali qual que é o objetivo daquela campanha, quem seria o público-alvo para ela, você poderia trazer informações já pré-direcionadas, então qual que é o produto objeto daquela campanha, quais são as principais funcionalidades ou diferenciais desse produto, e solicitar a IA generativa, por exemplo, para te dar uma sugestão do público que teria interesse por aquilo. Esse seria um dos momentos. Eu acredito que o momento mais comum, né, o mais utilizado hoje em dia pelas equipes de marketing, está mais ligado no momento da criação mesmo. Então, uma vez que esse briefing foi feito e você tem que desenvolver aquele conteúdo, então você tem que gerar 3, 4, às vezes 10 opções de copy para aquele e-mail ou para aquela comunicação. Você tem que ter uma variedade de imagens que vai combinar ou que não vai combinar. Então, nesses momentos, você pode trazer informações personalizadas dos seus clientes para que elas sejam utilizadas para direcionar o tom de voz, o tipo de comunicação, o tipo de interesse daquele cliente em específico, para que aquela comunicação seja a mais precisa possível, a mais acurada possível. Então, pelo jeito, é uma ferramenta que agiliza muito o dia a dia das equipes de marketing, pelo que você está contando, né, Lizzy? Mas também existem preocupações, né? Como, por exemplo, o risco de uma possível perda de criatividade, né? Equipes recorrendo muito ao ChatGPT e ficando um tanto preguiçosas, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, eu entendo essa preocupação, mas para a gente conseguir fazer o ChatGPT trazer uma sugestão, construir alguma coisa, é preciso que seja pensado, que seja direcionada a pergunta para ele. E aqui a gente está usando o ChatGPT como um exemplo, né? A gente está falando, isso equivale para qualquer tipo de modelo de IA generativa de texto, né? Esses modelos de larga escala. Você precisa saber o que perguntar, você precisa dar informação para ele da forma correta. Não é simplesmente jogar meia dúzia de informação lá que ele vai sair com coisas completamente inspiracionais, novas, né? Você precisa saber o que perguntar. Eu acho que acelera sim o processo de criação, mas eu não vejo isso como um atalho,
né? Eu não vejo isso como uma perda na criatividade, porque você ainda precisa saber olhar para o seu cliente, você precisa conhecer ele, você precisa conhecer o seu nicho, você precisa entender quem é a sua persona no marketing, você precisa entender o seu tom de voz e saber como agregar tudo isso na hora de fazer essa solicitação. Porque não existe milagre, né? Você precisa saber o que você quer para você saber pedir para a tecnologia gerar alguma informação. Então, eu vejo que, na verdade, talvez você exercite ainda mais a sua criatividade, porque uma vez que você agiliza o processo, você já parte de uma base, você consegue desenvolver muitos outros projetos, você consegue desenvolver muitas outras alternativas. Então, no tempo que você levaria para conseguir construir 5 opções de e-mail, você vai construir 20, você vai construir 30. Por quê? Você vai ter um acelerador, né? Você vai ter ali uma ferramenta disponível para conseguir trabalhar a forma linguística no seu modo mais amplo. Então, te trazer sinônimos de palavras, construir com uma visão mais divertida, uma visão mais séria. Ele vai conseguir trabalhar isso e vai ficar ainda com o analista de marketing ou com a agência o papel de combinar todas essas informações para, de fato, entregar o que o cliente está pedindo. Né? Para, de fato, trazer uma comunicação que faça sentido. Combinando um texto com uma imagem, combinando um vídeo, combinando um e-mail com um SMS. A parte criativa ela vai ficar mais rápida, sem dúvida. Mas eu não acredito que ela vai ficar menos criativa. Sim. Eu acredito que a gente aumenta os limites. Né? Sim. Principalmente quando a gente está falando na parte de imagens, o simples fato de você não precisar contratar um modelo, disponibilizar um set perfeito ou contar com o tempo lá fora, se tá sol, se tá chuva, para que você possa trabalhar e construir uma imagem, você poder solicitar isso e isso ser feito em tempo real, você já tem na sua cabeça a sua criatividade de montar a cena, identificar o cenário, qual é a expressão facial, qual é o tipo de câmera que está sendo utilizado. Você precisa saber pedir isso. E ali você vai exercitar a sua criatividade e vai agilizar o seu trabalho. Então, eu acho que, pelo contrário, eu acho que a inteligência artificial, quando bem usada, ela veio para expandir os limites. Sim, é justamente isso que você está falando, de expandir os limites, né? Estava ouvindo o CEO de uma marca famosa de óculos escuros falando sobre uma campanha totalmente feita com inteligência artificial, né? Não foram usados modelos, nem nada disso. Mas, por outro lado, ele contratou fotógrafos que tiveram que instruir, né, os modelos de inteligência artificial generativa com, como você falou, a expressão, o tipo de movimento, o tipo de cenário. Então, a criatividade humana ainda é essencial para esses processos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E é bem isso que você falou. Você precisa de alguém que é especialista naquilo. Para que você construa o que a gente fala de prompting engineer. É uma nova palavra do momento, que é saber como construir esse prompt, como construir essa solicitação para IA generativa. Então, para você saber quais parâmetros você tem que colocar ali, qual que é o fundo que você quer, qual que é a especificação da lente que aquele fotógrafo faria naquela foto para destacar o produto. Você precisa ter os detalhes para que você faça a solicitação da forma correta. A gente vai ter que aprender a fazer perguntas melhores, é isso? Exatamente. De nada adianta você ter ali o poder da IA generativa se você não souber perguntar para ela. Ele não tem mágica, ele não vai adivinhar o que você quer. Sim. Você precisa saber perguntar para que ele te traga uma resposta que faça sentido. É isso. Liz, qual a importância de ter a IA generativa conectada a plataformas de MarTech? Ou seja, plataformas de tecnologia que atendem às necessidades dos departamentos de marketing. Eu acho que, assim, de tudo que a gente já falou, né, a IA generativa, ela traz a produtividade, ela traz agilidade para o marketing e ela também é uma tecnologia. Eu diria que não teria outra forma de integrar senão dentro desse stack de MarTech, né? Uma vez que você consegue que todo o fluxo de marketing ele esteja numa plataforma única ou mais próximo disso possível, você agiliza, né, o dia a dia, a construção, a criação, a execução. Então, você pode ter nessas plataformas de MarTech já a inteligência artificial generativa no momento em que eu vou construir aquele conteúdo, que eu vou definir qual é o canal que eu vou interagir com esse cliente, onde eu vou fazer essa ativação, ou como que eu vou construir essa jornada nesses diferentes canais.
Então, ter a IA generativa apoiando esses diversos momentos das plataformas de MarTech, ou da única plataforma de MarTech que a empresa tiver, ela pode trazer não só a agilidade, mas a transparência. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter diversas equipes, normalmente, engajadas na sua stack de MarTech para que, de fato, a comunicação acesse os dados, gere o conteúdo e entregue isso para o cliente. Então, quando você tem a inteligência artificial nesses diversos pilares, né, nesses diversos momentos do marketing, ela se torna muito mais transparente, porque a equipe que está fazendo a criação, ela teve o input da IA generativa que foi feito lá no planejamento. Ou a equipe que está construindo o conteúdo vai deixar isso disponível para que o pessoal que vai fazer a ativação lá no canal saiba que aquele conteúdo foi gerado com IA generativa. Então, essa transparência entre os canais, ela traz agilidade no dia a dia, na construção, mas ela também traz uma sinergia entre os processos. E aí, para fechar, Lizzy, sobre desafios éticos, o que você considera ser os principais aí no uso da IA generativa no marketing? A IA generativa, ela tem um ponto de atenção, assim como todas as inteligências artificiais. Elas são treinadas em cima de dados. No caso da IA generativa, elas são treinadas em grandes volumes de dados, ainda assim, dados. Se você utiliza os dados que têm algum tipo de viés ou algum tipo de preconceito intrínseco ali, o resultado da sua IA generativa vai traduzir aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente estiver num país asiático, onde o fenótipo das pessoas é muito parecido, a IA generativa que for desenvolvida utilizando essas imagens, ela vai ter um viés, ela vai reconhecer as pessoas que têm aquelas mesmas características. Ela não consegue extrapolar isso. Então, um dos principais desafios que a gente vem enxergando no mercado é garantir que esses modelos eles sejam os mais justos possíveis. Que essas inteligências artificiais elas sejam éticas, elas não sejam utilizadas para gerar conteúdo falso, que elas não sejam utilizadas para gerar discriminação. Então, eu acredito que esse ainda é um desafio muito grande. Um outro desafio que a gente encontra é o que a gente fala da alucinação, né? Esses modelos de linguagem, eles têm um poder de criação muito grande e eles podem alucinar, começar a gerar respostas que não façam o menor sentido. Então, um outro pilar importante é ter uma curadoria humana, ter um olhar humano em cima do resultado daquela geração de conteúdo, para que tanto você garanta que não exista um viés, não exista um preconceito, mas que aquela resposta ou aquela informação seja de fato verdadeira. Né? E relevante, né? Relevante, sem dúvida. E ter a transparência, né? Sempre entregar para o usuário, vamos dizer, que uma empresa utilize uma IA generativa para uma geração de uma campanha, como foi o seu exemplo. Deixar claro para o cliente que aquelas imagens foram geradas através de IA generativa, que aquele texto foi gerado através de uma inteligência artificial, para que a pessoa do outro lado não se sinta enganada. Então, por exemplo, num atendimento você acredita que você está falando com uma pessoa, né, através de um chat, e na verdade você está ali conversando com uma IA generativa. Eu entendo que esses são alguns dos pontos de atenção que as empresas têm que ter quando a gente fala de IA generativa, principalmente no marketing, que é o ponto onde a gente se relaciona com o nosso cliente. Com certeza. Lizzy, adorei saber os seus pontos de vista sobre IA generativa no marketing, fascinante, e é um assunto que está muito em pauta e deve gerar muito mais discussão no futuro. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada.